Ah, Egito, terra dos faraós, das esfinges, das famosas pirâmides. Que universo fascinante! Você sabia que o Império Egípcio, com seus faraós, durou quase 3.000 anos? Vem com a gente que hoje nós vamos falar um pouquinho de como começaram as dinastias dos faraós. Embarque, aqui você embarca na história. Olá, meus amigos, eu sou o Thiago do Embarque e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o início dos faraós. Como você já sabe, porque você segue o Embarque desde o primeiro vídeo, a arqueologia tem uma missão muito difícil, que é montar um quebra-cabeça da história com várias peças faltando. Em razão disso, várias discussões surgem e às vezes as opiniões dos historiadores, dos arqueólogos acabam divergindo um pouquinho. É o que acontece com o início desse império. Quem seria o primeiro faraó? Muitos historiadores acreditam e fundamentam a sua ideia de que Narmer ou Menes foi o primeiro faraó, foi aquele que conseguiu subjugar as outras regiões e unificar a civilização egípcia por volta de 3100 a.C. E olha só, você já conhece muito bem Cleópatra, né? A famosa Cleópatra dos filmes e tudo mais, que ela vai ser a personagem do final desse império, lá já no Império Romano, no ano 30 a.C. Então você vê quanto tempo durou o Império Egípcio, com mais de 30 dinastias de faraós. Mas, pois bem, vamos à peça de hoje, a Paleta de Narmer, encontrada em 1898 por um egiptólogo britânico, e ela está hoje no Museu do Cairo, mas o Embarque tem uma réplica. Vamos analisar um pouquinho do conteúdo dessa peça para você ver uma coisa muito interessante. Vamos lá. No canto esquerdo você vê um falcão, que é uma representação do deus Horus. Na parte central você vê o Narmer vestido de forma pomposa e subjugando os seus inimigos, então uma pose de vitória. E no canto direito você vê um servo carregando sandálias para que Narmer, já que está diante de uma divindade, esteja descalço. Espera aí, você já conhece essa história. Tire as suas sandálias, porque esse local é sagrado. Êxodo 3, Moisés se encontra com Deus e esse é o pedido que lhe é feito. É muito interessante ver que quando o Eu Sou se revela a Moisés, ele utiliza uma ferramenta cultural, ele utiliza um padrão que seria entendido por Moisés de que ele estava de fato diante de uma divindade. Portanto, você entende, a partir desse exemplo, como é importante estudar os vizinhos de Israel para entender várias peculiaridades do texto bíblico. A riqueza cultural existente na Bíblia vai muito além do próprio Israel. E aí, você gostou do que ouviu? Aprendeu alguma coisa nova? Então, ajude com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais você curte, compartilha e faz algum comentário, aqueles robozinhos chamados de algoritmos, eles entendem que o vídeo está sendo relevante. E aí ele distribui e sugere o vídeo para que outras pessoas também possam acessar esse conteúdo. Então nos ajude a que mais pessoas aprendam um pouquinho sobre Narmer, a sua paleta, o início da terra dos faraós. Embarque, aqui você embarca na história.